Bom, retomando, na nossa aula de ciência, nós vamos estudar a página 34 a 35, é um experimento que nós não vamos poder fazer, porque isso precisa ser presencial, né? E como nossas aulas são remotas, nós não vamos fazer a página 35, aí a página 34, 36 e 37. Nós vamos estudar o capítulo 3, a reprodução e o desenvolvimento. Aí vocês observam a imagem de um bichinho. Você sabe que bicho é esse? Que ser vivo é esse? O que está acontecendo com esse ser vivo? Quem é que pode identificar que ser vivo é esse? O bichinho do olho grande, parece de antenas, né? Difícil a gente identificar. Então, neste capítulo, nós vamos estudar principalmente a reprodução e o desenvolvimento de alguns seres vivos, animais e plantas, incluindo os animais e as plantas, né? Gente, esse bichinho aí é o bicho da seda, é conhecido como o bicho da seda. Para quem não sabe o que é o bicho da seda é uma larvinha, é uma larva de lagarta, né? Uma larvinha de lagarta, ou melhor, é a lagartinha que se forma a borboleta. Nós chamamos de bicho da seda. Essa lagartinha, ela vai formando o seu casulo, né? E esse casulo que ela vai formando é exatamente a seda, né? Esta seda que tanto é usada em tecido, é um tecido muito fino, né? Caro e muito rico no Brasil, né? A indústria, fábrica que fabrica esse tecido de seda, né? É um pano finíssimo, tecido finíssimo. Então, o bicho da seda, ela é a larvinha que forma o casulo, né? Que daquele casulo, ela vai se transformar em uma linda mariposa, né? São as mariposas que a gente chama as borboletas. Esse é o bicho da seda, né? É a larvinha de borboleta, que ela primeiro ela forma o casulo, que aquele casulo ela forma a partir da seda, né? Que ele fabrica esse bichinho. E quando ele já está bem adulto, ele se transforma numa linda borboleta, ok? Você vai fazer essa atividade aí para inicial. Conte para os colegas como você acha que se dá o desenvolvimento do bicho da seda que aparece na imagem. Como se dá o desenvolvimento dele? Vocês podem observar que aí, ó, como ele está dentro de um casulo, ó. Ele está formando o casulo, ó. Pode ver. Parece uma mão, mas ele está formando o casulo. Ele forma aquele casulinho e fica dentro daquele casulinho por muitos dias, né? Depois é que aquele casulo, ele vai sair, quando esse bichinho sai lá de dentro, ele sai transformado em uma linda mariposa, né? Ou seja, borboletas lindas. Você sabe o que são grão de pólen? Sabiam explicar o papel desses grãos para as plantas? Os pólen, como todo mundo sabe, é aquele grãozinho, né, meio amareladozinho, que fica nas sementes das plantas, né? Onde lá as abelhas, né, elas vão tirar do pólen, elas cheiram e daquele pólen elas transformam no mel, né? O mel da abelha. Você já deve ter ouvido falar que algumas plantas dão fruto, mas sabe de onde elas surgem? De onde as plantas surgem, né? De onde as plantas surgem? Certamente, se elas dão fruto, dos frutos caem as sementes, né, no chão, que dão novos frutos, ou então quando a gente tira, né? A gente que cultiva, a gente guarda aquela semente para ser plantada e vai dar o quê? Uma nova planta que vai produzir novos frutos, certo? Esses 3 pontinhos rosa não é difícil de responder, tá bom? Vocês vão estar respondendo, copiar no caderno e responder. Depois nós vamos passar para a reprodução dos animais.
Nesta página 36, nós vamos falar de alguns animais que não recebem cuidado dos pais, pelos pais, tá certo? Aí, nesse capítulo, nós vamos ver como as tartarugas marinhas, que elas nascem de ovos, e quando as tartaruguinhas nascem, elas não recebem o cuidado dos pais, ou seja, das tartarugas adultas que reproduz elas, né? É por isso que muitas não chegam a sobreviver, porque quando as tartarugas, elas reproduzem os ovos, aí dali, um certo tempo, quando estão tudo chocadas, elas abandonam os ovos, aí vai nascer as tartaruguinhas dentro da terra, e dali elas vão se deslocar para algum lugar em busca de sobrevivência, né? Isso também acontece com alguns animais que também não cuidam dos filhotes ao nascer, que é o caso do bicho da seda, né? Quando ele nasce, ele não vai cuidar do filhote, as rãs, os sapos, são exemplos, né? De animais que não são cuidados pelos pais ao nascer. A gente tem também outra curiosidade de animais que ao nascer, eles são bem diferentes dos adultos, né? Esses animais, eles passam por um processo de transformação. Transformação radical. O que quer dizer radical? Uma transformação total durante o desenvolvimento. E nós chamamos essa transformação de metamorfose, né? O que é a metamorfose? Por exemplo, um sapo. Um sapo, quando ele é filhote, ele não tem a fisionomia de um sapo, ele é totalmente diferente do adulto, do sapo adulto que gerou eles, né? Eles são apenas uns girinozinhos, né? Uns bichinhos de rabinho dentro da água, né? Se mexendo. Ninguém nunca vai dizer que isso ali é um filhote de sapo, mas ali são sapinhos. Quando ele se torna adulto, que eles vão crescendo, eles vão se transformando, por isso que ele passa pelo processo de metamorfose. A borboleta do mesmo jeito. Você vê uma lagartinha, quem diz que uma lagartinha, uma larva de uma lagartinha é uma borboleta, né? Aquela larvinha, que é o bicho da seda, vai entrar dentro do casulo, ali vai formar o lindo casulo, ele vai ficar ali se comprimindo dentro daquele casulo por alguns dias, depois ele vai sair do casulo em forma de borboleta. Também passou pelo processo de metamorfose, que é uma transformação. Filhotes que nascem, que são diferentes dos pais adultos, né? E também saber que há uma diversidade de formas de reprodução e desenvolvimento importante. Pois além de aprendermos mais sobre os seres vivos, adquirimos conhecimento que nos possibilita protegê-lo da extinção. Um exemplo, pense em um peixe muito consumido como a sardinha. Todas as fêmeas da sardinha desovam em 2 períodos, entre o inverno e entre a primavera e o início do verão. Cada fêmea põe ovos mais de 10 vezes durante esse período. Você já pensou no que poderia acontecer com as sardinhas se elas fossem pescadas o ano todo sem intervalo, né? Se elas fossem pescadas na época da desova dela, o que aconteceria, né? Os pescadores que fossem pescar, iam pescar, impedindo com que aquelas sardinhas se desovassem, né? E aumentasse a produção delas, né? Com isso, estavam sendo ameaçadas de extinção. Então, já sabendo desse período, né, a gente, na época, né, a gente pode até protegê-los, né, essas espécies, quem é agricultor, pescador, agrônomo que trabalha com proteção dos animais, né, já sabendo dessas informações, né, da desova da sardinha, já poderia até encontrar um meio de proteger, né? De proteger, sabendo da época da desova, de proteger essa população, né? E com o tempo se poderá, né, se manter essa reprodução, né? Muitas reproduções de sardinha, né?
Aí, vocês vão responder essa atividadezinha aí, ó, da página 30, da página 37, da página 37, ó, com o colega. Como é que você, o que você vai preencher nesse quadro aí, ó? Resumo das pesquisas sobre a reprodução e desenvolvimento dos animais. Você vai dar exemplo e curiosidade que vale a pena citar. Animais que nascem de ovos, você vai citar exemplo de animais que nascem de ovos, as tartarugas marinhas, né? As rãs, as pererecas, o sapo. Curiosidade que vale a pena, né? Por exemplo, os sapos são girinos. Os sapos chocam os ovos, né? E quando nasce girino. E quando eles passam a se transformam em sapos, né? Uma curiosidade. Por exemplo, o bicho da seda, o bicho da seda nasce de ovo, né? Então, também conhecido como o bicho da seda, né? Ela é uma curiosidade, ela é apenas uma larvinha. Ela vai, forma o casulo dela, e quando ela sai daquele casulo, ela sai uma linda mariposa ou borboletas. Animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Você tem vários, né? Tem um cachorro, tem o coelho, tem a onça, né? Tem a onça, tem o ser humano, né? Aí, curiosidades que vale a pena citar, um caso. A onça, um exemplo da onça, quando os filhotes nascem, né? Elas têm o máximo de cuidado com os filhotezinhos dela, né? Elas cuidam bem, eles amamentam, eles, né, agasalham até ele chegar numa fase adulto de já poder se virar sozinho. Animais que cuidam dos filhotes, é o caso do filhote de onça, o ser humano, né? A criança quando nasce, a mãe vai cuidar do bebê, né? Uma curiosidade. Animais que não cuidam dos filhotes. Os animais que não cuidam dos filhotes é o que eu acabei de dar exemplo, né? No texto que foi lido. A rã, o sapo, o bicho da seda, são animais, as tartarugas marinhas, são animais que nascem e ao nascer filhotinho, eles não recebem nenhum cuidado, nenhuma proteção da mãe, né? É uma curiosidade. Animais que passam por metamorfose. Eu falei para vocês, passam por metamorfose, os sapos, né? As borboletas, as pererecas. Aí você vai citar uma curiosidade, né? Os sapos, quando nascem filhotes, eles nascem, são pequenos girinos, cabecinha de prego, né? Que nasce dentro da água. Quando eles crescem, eles se transformam num lindo sapo, cururu. As borboletas são larvazinhas, lagarta, quando crescem lindas mariposas, ok? Você vai preencher esse quadro aí. Qualquer dúvida, viu? Eu estou aqui, pode perguntar. Boa atividade.